E aí pessoal, beleza? Sou Fábio Marcondes, autor de 5 livros, e aqui a gente fala sobre abstinência e dependência química. Hoje eu quero falar com vocês sobre amor e interromper ou tentar interromper ciclos repetidos, tá? Antes eu te convido para se inscrever no canal, caso não tenha se inscrito ainda, para conhecer os nossos conteúdos. E talvez eu não fale muito sobre álcool, droga e vício, mas obviamente eu vou associar em algum momento alguma coisa. Porque aqui a gente trabalha com abstinência e dependência química e o assunto sempre volta para isso. Pois bem, eu estou fazendo um estudo sobre mim e estou estudando bastante a vida. E eu estou identificando algumas coisas muito interessantes. Eu gostaria muito de entrar em detalhes para deixar bem lúdico, mas eu não vou fazer porque envolveria outras pessoas, porque aí eu faria referências e relações a coisas que eu já vivi, mas eu vou acabar em algum momento falando um pouco, mas eu vou tomar cuidado para não entrar em muitos detalhes. E a relação é a seguinte: o amor é uma palavra muito forte, muito ampla e com muitos sentidos. É muito difícil definir o amor. É muito difícil dizer que, de repente, algum comportamento ele tenha sido feito sem que exista amor. O amor pode ser muito solto, o amor pode ser muito duro, tá? Existe até uma relação na tentativa de entendimento sobre o amor, como por exemplo, uma pessoa que trai, mente, faz coisas ruins quando está num relacionamento, ela não tem amado verdadeiramente. E isso até pode ser real, sabe? Porque talvez o amor genuíno ele seja suficiente, mas não desqualifica que não existia amor. Quando a gente fala de adicção, de vício, de dependência química, alcoolismo, a gente também não pode descartar o aspecto da doença, né? Que é uma doença que te deixa cego, é uma doença altamente destrutiva e ela age, né, nas nossas pulsões, no nosso impulso, né, no nosso instinto e de fato leva a uma série de mentiras, possíveis traições, etc. Mas ainda assim a pessoa pode amar, sabe? Mas é muito difícil, é um assunto muito complexo e não é sobre isso que eu quero falar. Mas eu identifico em mim, na tentativa de ser amado e amar, uma série de erros repetidos, né? E é muito ruim isso. O que eu estou tentando trazer para vocês, até porque é um assunto que eu trabalho já há muito tempo em mim, é como quebrar uma cadeia, inclusive na adicção, doença migratória, que esse é um estudo que eu estou fazendo muito sério. Como quebrar, né, uma cadeia de repetições de erros? Porque, poxa vida, a partir do momento que há conhecimento sobre determinada coisa, o mesmo ele não deveria ser mais cometido, né? Como eu sempre digo, uma desculpa só tem valor, pois até o momento não havia conhecimento. Se você peca na mesma coisa, não tem mais como pedir desculpa, pois já havia conhecimento. É muito simples, né?
Mas não é simples quando a gente fala de sentimento. Não é simples quando a gente fala de estrutura, registro, representação. E fica pior ainda quando a gente fala de doença, saúde, neurose, transtorno mental. Que aí é um assunto que também vai cruzar com neurociência, hormônio, fisiologia, vivências, né? E o ponto é o seguinte, né? Eu também já fiz isso num outro vídeo. De repente uma pessoa que teve uma educação super dura, né? Apanhou, não podia fazer as coisas. Talvez os pais dessa pessoa tenham tido isso. Que tiveram dos seus pais e dos pais, e é uma cadeia. Em algum momento alguém tem que parar de bater ou começar a bater, né? Se você tem dificuldade de entender isso, eu não estou dizendo de forma figurada, tá? É uma metáfora aqui. Mas o interromper do ciclo é mais ou menos esse. Ou, né, começar um novo ciclo para qualquer outra coisa. Então, se você apanhava, você para de bater, tá? Se você não apanhava, você não precisa bater. Mas talvez você possa fazer outras coisas que você identificou que de repente não houve ali uma instrução, orientação, acolhimento, etc e tal. E a partir daquele ponto de você mesmo, você pode fazer isso para você ou para os seus filhos, quem convive com você. Mas eu vejo em mim uma grande dificuldade, né? Eu tô há 11 anos sem uso de álcool e drogas e a minha vida ela é muito controlada por mim mesmo no aspecto de espontaneidades e levezas. Eu o tempo inteiro estou vigilante e isso é sufocante, porque toda ação, todo pensamento ou todo sentimento eu fico analisando, né? Eu analiso primeiro os possíveis riscos, eu enxergo rotas de saída dos riscos, estratégias de soluções para caso haja algum tipo de risco, dano, e isso vai me deixando longe da natureza humana. Eu me transformo numa máquina. E é ruim, tá? Contrapartida é bom porque eu evito um monte de coisa ruim. Mas eu me bloqueio para viver um monte de coisa boa. E no aspecto do amor, sexo afetivo libidinoso, né, um relacionamento, a sensação que eu tenho é que muitas vezes, ao invés de viver as coisas mais simples, eu complico. E isso é muito ruim. Porque o meu parâmetro, né, como eu falo aqui com vocês, é sempre em cima do que eu tenho com uma resposta de espelho junto meu filho, minha filha. Se eles estão bem, com certeza eu estou bem comigo. Porque são filhos, são reflexos dos pais. E se eu não consigo lidar bem com uma situação é porque não estou lidando bem comigo e qualquer coisa vai me tirar a sanidade. Então, quando eu consigo colocar na mesa e ver uma régua com mais momentos bons do que ruins, eu estou indo bem. Dentro do meu juízo de valor, né? Sobre o que é certo e errado, os meus critérios, etc. E por mais que haja conhecimento, por mais que haja sabedoria, por mais que haja até mesmo uma informação inicial, em algum momento nesse trajeto eu me perco e sou dominado por pulsões, impulsos, instintos e inclusive esse é o ponto de partida no meu estudo, no meu ensaio, na minha pesquisa que eu estou fazendo sobre adicção, doença migratória.
que ela se manifesta de diversas formas, de diversas maneiras, em diversas áreas. E por alguma razão inexplicável ainda, eu não consigo bloquear algo maior que eu, que faça com que eu continue errando de formas diferentes, imperceptíveis inclusive, e destrua o que eu amo. Cara, essa é uma conversa para pessoas que buscam realmente ser pessoas melhores, tá? Não é uma conversa para uma pessoa qualquer. Uma pessoa que identifica seus erros, suas falhas, seus defeitos, tenta corrigi-los, reparar, não cometer os mesmos erros, estar mais pronto para não cometer erros novos, mas se cometê-los, rapidamente, sabe, se prontificar para corrigir, reparar, não fazer mais. Mas ainda assim é difícil. E a base, ela tá em volta do amor, sabe? Em volta. Mas é complicado. Eu tô conversando com vocês, talvez essa conversa ficasse melhor se estivesse sendo vivida com os exemplos que estão na minha cabeça, né? Pelo que eu passei. Isso se você quiser ter nos meus livros. Mas você também não vai achar tão fácil, porque no meu livro eu coloco de forma enigmática. Mas aí eu faço mais associações, eu deixo mais explícito. E esse é um assunto que eu também já trabalhei no meu caderno. Mas a ideia central é a seguinte. A sensação que dá é que eu sempre vou perder algo bom por não ser suficiente ou ser capaz. E eu vou bloqueando os momentos, inclusive, de conquistas. Fazendo um parâmetro para deixar pelo menos uma linha de raciocínio, o fato mesmo da abstinência, da sobriedade. São 11 anos que eu não uso álcool e drogas, nunca tive um lapso, nem uma recaída nem volta ao uso, mas eu vivo em constante sensação de que a qualquer momento eu posso usar, ou tirar minha vida, né? Ou viver mal, tá? E é difícil trazer leveza para isso, porque é como se existisse um registro inalterado. E por mais que ele viva, né? Ou por mais que eu viva em períodos longos e continuados de plenitude, por algum azar, essa plenitude se perde e volta a um estado cego. E eu vou repetindo as mesmas coisas. Como eu não uso, não usei e me esforço para não usar, eu tenho mais chance de continuar melhorando. É esse um ponto central. É isso que também diferencia uma pessoa que tem lapso e recaído volta ao uso, porque ela não mergulha profundamente nela. E o mergulho não garante que você fique sem. Eu não tenho garantia nenhuma, tá? Em contrapartida, eu tenho uma conduta, um comportamento, uma disciplina, uma prática, uma execução, etc., que faz com que eu consiga hoje articular uma série de coisas que são favoráveis para que eu continue sem o uso. Mas aí fica só sem uso, né? E a ideia é viver bem. E para viver bem é assim que faz. Então, o amor quando eu me coloco aqui, ele é expandido para, cara, o amor paterno, familiar, de amizades, de trabalho, de estudo, de vida,
a mim, tá? Com alguma pessoa que eu possa estar. E em todos eles eu me perco, porque é a minha inabilidade. A minha inabilidade ela tá principalmente no aspecto de conseguir ser amado e conseguir amar, tá? Por mais simples que isso seja, deveria ser uma coisa simples, mas para mim é complicado. Então eu tô tentando buscar, eu vim conversar com vocês, porque se a gente consegue linkar tudo isso com uma série de outras coisas, como por exemplo, por que eu não consigo ficar limpo? Por que eu não consigo amar? Por que eu não consigo ser amado? Por que eu não consigo ter ajuda para ficar limpo? Por que eu não consigo trabalhar, estudar, seja lá o que for? Porque dentro desse ciclo, alguma coisa não foi identificada. E a diferença, que mesmo sem você identificar, e que talvez a gente morra sem identificar, pelo menos você vai encontrando formas de, mesmo que nesse giro, batendo nesse mesmo local que ainda não foi identificado e trabalhado, você consiga passar por ele, não ficar nele, sabe? Mas sempre que dá a volta completa, você dá uma enroscadinha, dá um, dá um tiltzinho. E o tilt também vai diminuindo. Então, uma reflexão livre pra gente. De novo o tema amor, mas eu acho que eu poderia ter colocado algum outro nome pra gente observar. De qualquer maneira foi o amor que quis ser manifestado e eu vou deixar. Porque nós temos algumas relações, né, pra gente encerrar esse vídeo. Uma das relações mais complexas e subjetivas da existência é a morte, né? É a única certeza que a gente tem e ela ainda é incerta, porque não se sabe quando seria ou como seria. E ainda há um medo, né, na morte de alguém que a gente goste. E a morte, ela tá também vinculada ao amor, porque ele pode entrar num nível de apego, né, obsessão, e aí de novo entra o questionamento, mas aí se tem apego e obsessão, será que é amor? Então, cara, a gente sempre tá envolvido, envolto por diversas coisas, né? E eu acho que no final das contas é o amor que move tudo. Tudo bem que eu tenho esse perfeccionismo comigo, essa exigência, sou muito rígido comigo. E tudo isso poderia ser vivido com mais leveza. Eu já consigo gozar a leveza em diversos momentos, mas a minha origem ela ainda é enroscada, né? Que é o que me fez usar álcool e droga, que é o que me fez parar de usar álcool e droga, que é o que me faz estar aqui, que é o que me faz querer estar melhor lá na frente, que é o que me faz ver como eu já fui ruim lá atrás. E então é o amor, pensando bem, é a palavra que tinha que estar mesmo. Mas, para a gente tentar pelo menos deixar uma linha de raciocínio, a ideia é a seguinte: em qual ponto falho eu ainda estou pecando, pois se já tenho conhecimento, como não consigo mudar? E talvez seja aí a investigação. Pensar menos, deixar o sentimento se manifestar mais, talvez enxergar que aquilo que a gente está de repente vislumbrando não é o que tem que ser vivido. E aí entram outros questionamentos, né? Não é o que tem que ser vivido, por quê? Por quem? Por qual ótica? Por qual sentido? Envolvimento de terceiros, questões externas. Então é uma quântica mesmo
para passar a vida discutindo. E um dos ciclos mais brutais para nós, né, na qualidade de adicto, é não conseguir parar de usar. Ficar um período sem e recair. Ficar um período sem e recair. De novo. Caramba, mas por quê? Ou ter relacionamentos e fazer coisas diferentes, mas os mesmos erros. E isso vai minando, né? Vai cansando. Mas o mais importante é continuar tentando, não perder a esperança e lutar por aquilo que você acredita. Então, fica aí mais uma conversa, uma reflexão livre, sem grandes pretensões aqui de didáticas, apenas conversas mais calmas, que também faz parte do que temos aqui, momentos mais calmos, de reflexões livres que podem ser usadas e associadas para que vocês traduzam as verdades de vocês. E é isso. Eu continuo tentando, pelo menos eu já gozo a sorte de identificar. Agora o trabalho é transformar. E aquilo que não for possível transformar, aprender pelo menos conviver, né? Que eu acho que é o mais importante. Beleza? Mas é isso. Ficamos por aqui. Se quiser falar comigo, tem os meus contatos. Se quiser mandar uma pergunta ou sugestão, fica à vontade. Valeu!